Olá, meus amigos, boa noite. Sou Gilson Dias, pré-candidato avulso a presidente do Brasil, pré-candidato do povo. Por que pré-candidato avulso, né, e pré-candidato do povo? Porque nós somos, né, a minha chapa, no caso, eu e o Dr. Arthur Leão, que é o pré-candidato a vice, nós somos do povo. Nós nunca fomos filiados a partidos políticos. Aliás, nós não concordamos com a restrição da participação popular às eleições aos oligarcas políticos, a essa oligarquia política partidária que hoje comanda o Brasil. Nós entendemos que todo o povo pode participar das decisões políticas e do destino do país. Assim funciona nas democracias por mundo afora. Nos Estados Unidos, nas últimas eleições, poucos sabem, porque não se divulga muito aqui no Brasil, mas tiveram mais de 1.500 candidatos avulsos a presidentes dos Estados Unidos. Na Argentina, tem 723 partidos políticos. Na Alemanha, qualquer pessoa do povo pode criar partido político. O presidente de Portugal atual foi eleito e reeleito com pré-candidatura e candidatura avulsa, sem partido político, e é um dos melhores presidentes que já teve em Portugal. Por quê? A ideia da candidatura avulsa é a candidatura que vem do povo. Eu não sou contra partido político, mas eu acho que o partido político não pode monopolizar o acesso ao poder. Todos do povo têm direito de participar das decisões políticas do país. Bom, o fundamento jurídico da minha pré-candidatura independente está no artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que toda norma de direito fundamental internalizada pelo Brasil, ratificada pelo Brasil, ela tem aplicação imediata, e o Tratado de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, foi ratificado pelo Brasil em 1992. Então, desde 1992, já é inteiramente aplicável no Brasil. Inclusive, essa palavra inteiramente faz parte do artigo 1º do Decreto 678 de 1992, que ratificou o tratado e diz lá peremptoriamente que o tratado tem que ser aplicado inteiramente no Brasil. Então não tem dúvida sobre a possibilidade jurídica da candidatura avulsa e democrática hoje no Brasil. Bom, eu vou hoje conversar, né, eu convidei para um bate-papo, uma live, né, o ex-morador de rua e hoje escritor Léo Mota. É uma pessoa de reconhecimento internacional, nacional e internacional, uma pessoa que teve uma superação em sua vida, foi morador de rua e hoje é um escritor que escreveu um best-seller, e nós estamos caminhando assim, procurando a participação das pessoas do povo na construção da nossa pré-candidatura e também da candidatura futuramente e do governo brasileiro. Nós queremos o povo participando conosco no gabinete do povo, na presidência da República, para resolver os problemas que hoje afligem o Brasil. Então eu vou convidar aqui o Léo Mota para entrar na live e nós começarmos a conversar. Ô Léo Mota, prazer imenso. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Então, eu sou Gilson Dias, é um prazer imenso em receber você para uma conversa, né, uma live assim, né, descontraída, para nós conversarmos sobre os problemas do Brasil, né,
E você, como é um exemplo, uma pessoa, né, genial, que era um ex-morador de rua, hoje escreveu um best-seller, né, um livro que ficou famoso no Brasil e no mundo, né? Então, a nossa proposta é exatamente conversar com as pessoas do povo brasileiro, que entendem, né, o que acontece realmente, os problemas que elas enfrentam. Então, por isso que é muito importante a sua participação hoje. Eu queria ouvir você um pouco sobre a sua história. Eu acho que deu algum probleminha aqui. Eu vou convidar novamente o Léo Mota para tentar entrar no vídeo. Acho que deu algum probleminha aqui. Bom, convidei, estou tentando aguardar ele entrar, né, novamente no vídeo. Enquanto isso, eu vou falando com vocês de duas questões que eu ia falar, né, com ele, depois eu repito com ele, quando ele entrar no vídeo, mas é sobre o absurdo, né, desse fundo partidário que foi criado por uma lei imoral, né, inconstitucional, ao meu ver. Essa lei destina 5 bilhões de reais para gastos em campanhas políticas dos partidos políticos. 5 bilhões de reais. E na verdade, só 40 milhões do orçamento está destinado ao combate à fome. Quer dizer, os 5 bilhões equivale a 125 vezes mais do que o orçamento, né, destinado ao combate à fome no Brasil. Então, esse fundo partidário é um grande absurdo. E outra coisa que eu ia falar também é da nossa campanha, né? Nossa pré-campanha e nossa futura campanha é uma campanha simples, porque nós viemos do povo, então nós não temos dinheiro, né, para gastar em campanha. Nós não somos contra o fundão partidário, né? Então, por nós sermos contra o fundo partidário, nós não iremos gastar dinheiro na campanha, né, esse dinheiro público, né, que mal destinado para campanha política. Nós vamos gastar recursos próprios, que são poucos, né, e pessoas que nos ajudam, né, mas não é fundo partidário público. Deixa eu ver se eu consigo aqui novamente incluir o nosso convidado. Vamos lá ver se agora ele vai. Ô, Léo Mota, agora eu acho que conseguimos, né? Eu estava falando aqui... né? A gente fica refém, né, da modernidade. Então, eu estava falando aqui, você está conseguindo me ouvir bem? Agora melhorou? Tá conseguindo? Me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Só a imagem que fica passando um círculozinho, agora melhorou. Então, eu estava falando aqui com o pessoal, né, que sobre duas questões, eu queria ouvir de você, né? Por exemplo, hoje tem um fundo partidário de 5 bilhões de reais destinados para partidos políticos. Você está conseguindo me ouvir? Não, pode repetir, por favor. Então, hoje tem um fundo partidário de 5 bilhões por uma lei imoral que foi criada para campanha política partidária. E, ao mesmo tempo, só 40 milhões é destinado ao combate à fome. Ou seja, o fundo partidário é 125 vezes maior do que o valor destinado ao combate à fome no Brasil. Isso eu ia perguntar para você o que você acha disso, né? A nossa campanha é uma campanha simples, né? E também saber sobre a sua história de vida, né? Como ex-morador de rua,
como que é a realidade do morador de rua e como que pode ser resolvida essa questão, né, dos moradores de rua, que hoje só aumenta no Brasil, né? Eu tive fora um mês agora, né, quando eu voltei ao Brasil, aumentou a quantidade de moradores de rua, isso visivelmente aqui andando pelas ruas, né? Bom, o Léo Moura teve outro problema aqui de conexão, Léo Mota, né? Eu vou tentar novamente convidá-lo, vamos ver. Pronto. Vamos nessa. Vamos nessa. Agora eu estou ouvindo. Então eu queria saber da tua história, né? Da realidade que era, né? De ter sido um morador de rua e como enfrentar esse problema, porque hoje no Brasil só aumenta a quantidade de moradores de rua. Então ninguém mais. Primeiramente queria agradecer, né, o convite. Isso é fantástico, né? A gente poder olhar para uma população, né, que faz parte de uma nação e é super numerosa, que é a população em situação de rua, né? Segundo o último levantamento, consta 222 mil pessoas em situação de rua em todo o país. Eu sou Léo Mota, sou conselheiro em dependência química, sou técnico em reabilitação em dependentes químicos, sou assessor na Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro a convite do prefeito e sou escritor. Sou autor de 2 obras. Uma delas é destaque, né, na Bienal Internacional do Livro, em 2019, como eu sou o primeiro ex-morador de rua a lançar um livro em todas as edições da feira literária de maior importância do nosso país. Bom, a gente está passando pelo caos social da década, né? Isso aí, sem dúvida, por nunca ter havido um número tão grande de pessoas hoje em situação de rua, né, a qual ninguém vai conseguir sair desse caos pensando que vai resolver tudo só. O que falta hoje, principalmente, é olhar para cada perfil, que hoje a gente tem 11 perfis em situação de rua, né, não apenas um perfil, né, são 11 perfis ali em situação de rua, e olhar para aqueles perfis separadamente e com estratégias para suprir a necessidade de cada um que ali se encontra. A gente, perfil que chama muita atenção, né, que é os dependentes químicos, a qual precisa de uma total união, né, tanto de governo federal, municipal e estadual, para tentar solucionar. Resolver não vai resolver, porque a população de rua ela vem há séculos, né, desde quando deram a carta de euforia ali e não deram casa, então foi criada a população em situação de rua. Falando de dependentes químicos, né, que no nosso país não é tratado com respeito essa doença. A gente está falando de uma doença que é classificada internacionalmente, né, e que infelizmente aqui não tem sido respeitado, né? Hoje são poucos os estados que se oferecem uma clínica pública para tratar um dependente químico, né? E isso tem que partir com um passe totalmente federal, né? Para que essa lei, que se crie estruturas para atender todos os municípios. Tem municípios hoje no Brasil que não tem nem abrigo. Isso é inaceitável, né? O tamanho de desprezo e descaso com essa causa, né? E tratar a dependência química é tratar uma cidade, é tratar um país, porque muitas coisas acarretam devido à dependência química. Hoje a gente tem pessoas encarceradas que não sabem nem como é que chegou ali. Se tivessem sido tratados, não teriam cometido pequenos delitos que levou essas pessoas atrás da grade e ali gastando dinheiro público
com aquelas pessoas ali, enquanto poderia gastar uma verba bem menor com uma clínica pública para tratar aquele dependente químico, e talvez ele não teria cometido crime, né, de pequena expressão. Tratar o dependente químico é tratar uma sociedade. Eu mesmo tive um caso pessoal na minha família de uma prima que faleceu com AIDS e ocupou um leito público no SUS durante 6 meses. E ali ela terminou sua vida ali naquele leito. Mas também foi uma jovem que por muito tempo pediu uma internação para tratar a dependência química dela, e ia levar para onde? Não se tem clínicas públicas para atender dependentes químicos, né? Então as pessoas chegam na rua e ali começa a ser um público que mais chama atenção para quem está ali, né? Foi falado, o senhor começou falando sobre a verba, né, de campanha, exorbitante, né, um valor de 5 bilhões na situação que a gente está passando hoje, né? Temos que investir mais em pessoa, né, investir na pessoa, né, porque quando a gente não investe numa pessoa, desencadeia diversas outras consequências, né? E falando do meu público, né, que é a minha especialidade, que é a população em situação de rua, para se reduzir um pouco de impacto, tem que se haver uma total união, algo que não acontece em todas as cidades, né? Tivemos, sim, muitos avanços, mas por conta do poder municipal aqui do Rio de Janeiro ter uma interação fantástica, a qual a vacina chegou como prioridade para o grupo prioritário, sendo a população em situação de rua, mas a qual não aconteceu em todas as cidades, né? Tem que se fazer um tom de uma integração total, né? Com saúde, com educação, trabalho e renda, e sim a assistência social, né? Hoje isso não acontece, né, em todos os municípios, menos quem dirá em todos os estados. É, o Léo Moura. Tá me ouvindo, Léo? Léo Mota? Então, eu vou. O Léo Mota saiu, agora voltou. Tá conseguindo me ouvir? É que deu uma parada aqui, pelo menos para mim, eu não sei se no geral, né? Então, ô Léo Mota, eu queria ver a tua opinião sobre a nossa proposta, tá? A nossa proposta é uma proposta democrática, democracia. Mas a democracia não é democracia de papel, aquela democracia que está escrita na Constituição, não é só isso, não. Seria uma democracia É, substancial. Tá? Democracia substancial, que é a nossa proposta, é de o povo participar conosco do poder. Nós queremos criar um gabinete do povo do lado da presidência da República, e o povo, seja os moradores de rua, seja o pessoal lá do sul do país, de aldeia indígena, do norte do país, nordeste, sudeste, de todas as regiões, das comunidades cariocas, das regiões metropolitanas, São Paulo, Recife, enfim, colocar a população representada diretamente do lado do gabinete da presidência da República. Vai ter o gabinete do povo e o gabinete da presidência da República. E esse gabinete do povo vai ter a função de colher com o povo, com as populações diversas que tem no Brasil, os problemas que elas enfrentam. E esses problemas serão levados à presidência da República e permanentemente solucionados, para que nós possamos desenvolver o Brasil. Porque hoje o povo não é ouvido. É o que você falou, há um descompasso entre o governante e o povo. Nós queremos exatamente criar um compasso entre o governante e o povo, ou seja, de modo que o governante seja representante ali, na verdade, não não representar, apresentar o povo junto com o povo e o povo governando, inclusive, junto. Nós queremos criar uma democracia direta, digital,
onde todas as decisões políticas mais importantes da presidência da República, o povo poderá votar e decidir. O que o povo decidir é o que nós vamos fazer. E trazer o povo para o governo e para o país se desenvolver. Porque enquanto tem esse descompasso entre o presidente e o povo, ou o governador e o povo, ou seja, entre o governante e o povo, o governante nem sabe do morador de rua, não sabe da pessoa que está sendo violentada ali na comunidade, não sabe do problema da pessoa do sertão que está sem água, não sabe, por exemplo, lá na Amazônia, os índios, aldeias indígenas sendo invadidas por criminosos, madeireiros. Agora teve até o assassinato agora desse jornalista, do outro indigenista que defendia os índios. Quer dizer, nós vamos entrar para resolver esses problemas. Né? O madeireiro, de coisa, a gente vai enfrentar. A ideia é enfrentar quem está prejudicando o Brasil. E enfrentar junto com o povo brasileiro. Nós queremos o povo unido nessa batalha pelo desenvolvimento do Brasil, que é exatamente dar dignidade a cada cidadão brasileiro. O morador de rua, tem o pessoal que por exemplo, dependente químico, que você acabou de falar, né? Tem que resolver essa questão da dependência química, criar clínicas, criar abrigos, a questão da moradia também, que acaba a falta de moradia gerando, né, uma população de rua. E hoje eu fui estudar um pouco sobre essa questão de morador de rua e eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu fiquei sabendo que tem pessoas empregadas, tá? Pessoas empregadas com carteira assinada que moram na rua, porque não tem dinheiro para pagar um aluguel, para pagar um transporte, para ir até o trabalho. Então ela prefere morar na rua do que ela não tem condição. Se ela pagar o aluguel, ela deixa de comer. Quer dizer, a gente quer criar também um programa nacional de cestas básicas permanente para todos que ganham menos de 2 salários mínimos, incluídos os desempregados, os moradores de rua, que a gente vai tentar ver se consegue moradia para todos, e tratamento, né? E também alimentação, porque a alimentação é um direito constitucional que todos os brasileiros têm esse direito. Então nós queremos garantir de forma permanente que todos os brasileiros recebam uma alimentação digna, né? Feita por nutricionista, cesta básica. Não é aquela cesta básica que a pessoa vai lá, coloca 1 quilo de farinha, outro quilo, não é isso não. Coisa para a pessoa ser assegurada a alimentação da pessoa. Eu vou te falar uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu estava em Portugal agora, semana retrasada, né? Eu participei de um evento lá em Coimbra, aí um professor português, Vital Moreira, que é o nome dele, ele foi até deputado do Parlamento Europeu, ele falou o seguinte, que Portugal não tem 1 litro de petróleo, Portugal não tem 1 quilo de ferro lá no solo português, ou seja, Portugal depende 100% das matérias-primas que vêm de fora de Portugal. E Portugal é um país desenvolvido, um país que não tem, por exemplo, pessoas desabrigadas, pessoas fora da escola, não tem nada disso. E ele falou, comparando com o Brasil, ele falou, o Brasil, ao mesmo tempo que é um país autossuficiente, o Brasil é autossuficiente em matéria-prima, é autossuficiente em recursos minerais, recursos naturais, e, ao mesmo tempo, o Brasil é um país subdesenvolvido. Quer dizer, uma coisa que não dá para entender. Ele falou isso e realmente não dá para entender. Basta ter uma coisa racional no Brasil, que o Brasil se desenvolve. E o povo participando do poder, o povo vai trazer os problemas para serem resolvidos. Né? O que você acha disso? O que acontece hoje é que o salário ele não tem poder de compra, né? A gente está em 2022, né, com o salário da situação que está. Né? Uma pessoa hoje não tem capacidade de viver com dignidade com o salário que temos hoje. Né? Se pensa-se muito em auxílios, né, mas também se pensar na mão de obra efetiva que ali está de ser valorizada. Né? A gente, para sair desse caos que a gente está, a gente tem que valorizar o profissional, né, que está ali muitas das vezes fazendo, né, o que você
está falando, desenvolvendo, né, as matérias-primas, estão ali desenvolvendo, né, o mantimento da nação, né, porque hoje se a nação ela sobrevive é das mãos de obras que muitas das vezes não são valorizadas, né? Do que está ali com a sua plantação, o que está ali produzindo, né, no têxtil, está nas fábricas, está no campo, né, e o salário dessas pessoas não tem poder de compra. Né? Há muito tempo a gente não vê, não se ouve falar no crescimento expressivo do salário, né, do trabalhador brasileiro. Né? A gente ouve-se muito benefício. Eu sou um cara que muitas das vezes eu recebo pedrada porque eu tenho uma fala muito forte quando eu digo que quem ganha muito não produz nada, né? Então eu sou muito voltado para que as pessoas que tenham hoje os seus empregos sejam. Eu estou ouvindo. Você está conseguindo me ouvir? Agora voltou. Deu um corte, mas voltou. Ouvir. Você estava falando do salário, né, que tem que melhorar, né? Que as pessoas não são valorizadas, né, no Brasil. E a ideia é essa mesmo. Nossa ideia é valorizar o morador de rua, valorizar o trabalhador, entendeu? Valorizar os profissionais liberais, as pessoas que produzem no Brasil. E não esses ladrões de verba pública, essas pessoas que ficam corroendo, né, o desenvolvimento do Brasil, prejudicando o desenvolvimento do país. Então, essa fala sua foi muito importante, né? Essa questão do salário realmente tem que melhorar. E eles criaram, inclusive, um teto, né, que era um teto muito alto antigamente, que era o teto do Supremo Tribunal Federal, né? Só que esse teto ele não aumenta há quase 20 anos, significativamente. Então, daqui a pouco, esse teto vai virar um piso, entendeu? Porque eles querem achatar o salário de todo mundo. Quer dizer, isso aí é um absurdo, né? O que acontece hoje no Brasil. O Léo Mota saiu aqui, teve um problema, deixa eu tentar ver se eu consigo voltar com ele. Então, isso é um problema gravíssimo, né, que o Brasil vive hoje, né, do achatamento do salário, da desvalorização das pessoas que trabalham, das pessoas, como o Léo Mota falou, as pessoas que trabalham na construção civil, trabalham, né, como professores, ou pessoas com trabalhos comuns. Tá? Os trabalhadores brasileiros eles são desvalorizados. Fora a questão do desemprego, que hoje bate recorde atrás de recorde, porque o Brasil não atrai mais investimentos, porque o Brasil virou um país da violência, um país do desmatamento, um país que só tem problemas. Então, isso aí faz o investidor não querer investir no Brasil, ninguém quer vir no Brasil. Por quê? Porque a pessoa quer ir num país decente, um país onde ele vai ter segurança pública, onde ele vai poder andar na rua com tranquilidade. Hoje não tem esse tipo de política no Brasil. Então, nós temos realmente que melhorar muito, né, a questão do Brasil, do salário, né, e do emprego. Né? E eu venho aqui agora fazer um agradecimento ao Léo Mota pela participação nessa live, que foi muito importante. Nós ouvimos um ex-morador de rua, uma pessoa que é um escritor de renome nacional e internacional, e que trouxe ideias aqui, como a criação de clínicas, né, de dependência química, a melhoria salarial, a questão do emprego e a união dos governos, né, da federal, estadual e municipal, para que nós possamos criar realmente uma frente de combate a essa falta de moradia e para acolher todos os moradores de rua, todos os vulneráveis do Brasil. Essa é a nossa proposta, uma democracia substancial em que todos sejam valorizados. Então, muito obrigado ao Léo Mota por participar da live e agradeço a cada um também que nos ouviu e que está, né,
acompanhando essa candidatura do povo, essa pré-candidatura do povo, para desenvolver o Brasil e tornar o Brasil um país de primeiro mundo. Um forte abraço a todos e tudo de bom. Até a próxima live, que nós vamos continuar fazendo lives com pessoas do povo, que é o que interessa a nós nesse momento, é criar exatamente um governo do povo. Então, um forte abraço a todos e tudo de bom.